mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Olha que versículo importante, né? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vivemos tão agoniados no mundo todo, correndo atrás de tantas coisas, cobiçando tantas coisas, mas tudo isso vai perecer. Jesus quer nos dizer, na sua palavra, o Senhor quer nos falar que se fazemos a vontade de Deus, nós vamos permanecer para sempre. E esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Vamos falar sobre esse assunto, né, Eliana? A nossa leitura hoje é em João, capítulo 6, versículos 37 ao versículo 40. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha só, o versículo que diz, porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No início do texto da leitura que a Helena leu aqui agora, diz que todo o que o Pai me der, virá a mim. Portanto, se você ouviu falar de Jesus, se você teve a oportunidade que Deus te deu de conhecer o seu Filho Jesus, não rejeite, porque Jesus não vai te rejeitar. Veja que no último versículo diz que ele ressuscitará no último dia. Todo aquele que fizer a vontade de Deus, todo aquele que crê no seu Filho Jesus Cristo. No versículo que nós lemos, o versículo de destaque de hoje, Mateus capítulo 7, versículo 21, diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus sabia muito bem a importância de cumprir e de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que vivamos de maneira santa, fazendo bem e sendo gratos. Quem faz a vontade de Deus é abençoado. Nossas escolhas nunca podem estar em conflito com a opinião de Deus, mas ressaltamos que as coisas encobertas pertencem a Deus e reveladas a nós. A vontade de Deus é trazer salvação. Deus nos ama e quer o melhor para nós. Sua vontade é boa e perfeita. Pela vontade de Deus, Jesus morreu e ressuscitou para dar vida eterna a todo aquele que nele crer. Aquele que ama a Deus procura fazer a sua vontade. Devemos orar a Deus pedindo que Ele nos ensine a sua vontade, que Ele nos mostre como é fazer a sua vontade. A vontade de Deus é que vivamos de maneira santa, fazendo bem e sendo gratos a Ele. Quem faz a vontade de Deus é abençoado. Nesse versículo destaque de Mateus 7:21, que diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quão sério é este versículo? Vamos ler o texto completo desse texto, né? O contexto, os versículos anteriores e os versículos seguintes, quando diz, a partir do versículo 15: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor,
Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Pois é, esses mestres da lei são aqueles que falam, mas não praticam a vontade de Deus. Vemos muitos deles hoje, nos dias de hoje, os lobos devoradores, pessoas que querem tanto recursos financeiros dos fiéis, procuram tanto extorquir as pessoas pela fé, mentindo e enganando, para se crescer financeiramente, para se prosperar, mas não têm o cuidado de observar se estão fazendo a vontade de Deus. E o texto é bem claro, que Jesus diz, vocês conhecerão pelos frutos que produzem. Olhe para essas pessoas que estão à frente desses trabalhos. Se eles falam e praticam o que estão falando, são como os mestres da lei do tempo de Jesus. Se irritaram contra o Senhor porque o Senhor falava a verdade e doía. O Senhor confrontava com a verdade porque Jesus realizava a vontade de Deus. Os mestres da lei conheciam a vontade de Deus, mas só faziam aquilo que convinha a eles, ou seja, aquilo que interessava a eles. Há muitas pessoas hoje como os mestres da lei. Hoje em dia, são religiosos, conhecem a vontade de Deus e até praticam ações que mostram uma certa religiosidade. Mas quanto à vontade de Deus, se esquivam, não realizam, não fazem. Há muitos também que acham que fazer a vontade de Deus é muito difícil e assim buscam meios de realizar seus planos e projetos de uma maneira mais fácil. Assim quebram a cara amargamente com projetos falidos e fracassados. Se nós não consultarmos o Senhor para saber qual é a sua vontade, é difícil o projeto dar certo. Não vamos conseguir ter êxito na nossa vida. Em Provérbios 22, versículo 6, diz que instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e o mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. A nossa responsabilidade hoje é de pregar a palavra de Deus, ensinar as pessoas como Deus quer que seja. Pregar a verdade, mesmo se nós formos mal entendidos e as pessoas não gostarem do que estamos falando, mas nós não devemos mudar a vontade de Deus, a sua palavra, para agradar as pessoas. Devemos ensinar nossos filhos e as gerações futuras a importância de obedecer a Deus, de conhecer a vontade de Deus para suas vidas. Antes de realizar projetos como namoro, casamento, emprego, estudo e muitas outras coisas na nossa vida, no nosso cotidiano, é importante orar ao Senhor, ler a sua palavra, para conhecer qual é a sua vontade sobre aquele objetivo que estamos querendo. Para depois, devido talvez à nossa má escolha, quando tivermos com dificuldades, não culparmos Deus pela nossa situação. Veja este acontecimento com Jesus, lá em Marcos, no capítulo 14, a versículo 32 em diante, quando diz: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Ele disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Veja bem que Jesus estava com profunda tristeza e dor naquele momento, mas ele diz na sua oração:
que não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Você já parou um pouquinho para ver qual é a vontade de Deus para a tua vida? Muitas vezes no nosso cotidiano fazemos planos e projetos e sequer consultamos a Deus sobre aquilo. Aqui está Jesus, diante de uma situação difícil da sua vida, em que seria sacrificado, morto, falando com Deus claramente: se possível, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Você acha que Jesus gostava de sofrer? Para ele, a vontade de Deus era primordial, exclusiva, não tinha jeitinho, nem se negociava. É a vontade de Deus para nossas vidas. Como está em 2 Pedro 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julga alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A vontade de Deus, meus amigos, é que ninguém pereça, que todas as pessoas conheçam o seu Filho Jesus, cheguem ao arrependimento e mudem de vida. Por isso, muitas vezes achamos: por que Deus permite tanta coisa? Por que Jesus não volta logo? Ele está esperando que outras pessoas conheçam Jesus como você conhece. Agora, a nossa missão aqui é pregar esse evangelho, é aproveitar os dias e horas que temos da nossa vida e falar de Jesus, pregar a sua palavra de salvação, de arrependimento, de mudança de vida. Não usar o tempo que temos para o nosso benefício próprio, né? Como os lobos devoradores, os mestres da lei da antiguidade, que usava da sua sabedoria, do seu conhecimento, para se beneficiar em cima dos fiéis, daqueles menos favorecidos. Talvez hoje é o dia de você começar a fazer a vontade de Deus. Depois dessa reflexão, entenda que fazer a vontade de Deus a vontade de Deus está acima da nossa. A paz que o mundo não conhece é aquela que, quando vamos deitar no final do dia para mais uma noite de sono, dormimos tranquilamente e despreocupados, pois estamos fazendo a vontade de Deus. Sabemos que a qualquer momento que fomos chamados a sair desse mundo, estaremos cumprindo a nossa missão de fazer a vontade de Deus. Em João capítulo 9, versículo 31 diz: sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Está aqui mais um versículo muito sério para a gente observar. Deus não ouve os pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Sabendo disso, devemos rapidamente procurar temer a Deus e fazer a sua vontade. Deixe a prática do pecado e se aproxime de Deus. Você verá que Deus vai realizar grandes obras em sua vida. Grandes coisas virão para você, porque Deus permitirá que coisas boas aconteçam àquele que faz a sua vontade. Hoje é um tempo de aprender mais do Senhor e procurar fazer a sua vontade. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie jamais no que pensa ser melhor aos seus próprios olhos. Dê a Ele lugar devido em todas as decisões. Não se julgue autossuficiente demais aos seus próprios olhos. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie jamais no que pensa ser melhor aos seus próprios olhos. Dê a Ele lugar devido em todas as decisões. Não se julgue autossuficiente demais aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor, Tema ao Senhor, rejeite o mal. se oriente, saiba a boa vontade de Deus. Se deleite na perfeita vontade de Deus. E desfrute
da agradável vontade de Deus. Tema o Senhor, rejeite o mal, se oriente, saiba a boa vontade de Deus. Se deleite na perfeita vontade de Deus e desfrute da agradável vontade de Deus. E desfrute da agradável vontade.